Olá, muito boa noite para todo mundo. Sem ter receio de tempo feio, a comitiva do Terra Viva DBO na TV atravessou o Varjão debaixo de trovão e enfrentou a chuvarada sem fazer parada para poder entregar a boiada na hora que tinha sido combinada. E tendo vencido a empreitada, a gente chama os companheiros para participar da reunião dos boiadeiros e já anuncia, para começar a nossa lida novidadeira, a apresentação da prosa brideira do dia. É caso normal e costumeiro no setor leiteiro que, quando o mercado internacional começa a sofrer algum padecimento em relação à produção, preço e abastecimento, o povo do mundo inteiro passa logo a prestar mais atenção na situação da América do Sul, especialmente da Argentina e do Uruguai, que tem força e tradição na exportação de laticínios. E, logicamente, que sendo o Brasil um país dependente de derivados importados, o assunto também interessa diretamente para a gente, né? Ainda mais que, considerando que esses dois vizinhos de cerca, sócios integrantes do Mercosul, são os nossos principais fornecedores neste mercado. Pois então, o que tem para ser contado é que, contando de janeiro a novembro, em 2021, a produção de leite na Argentina tinha registrado um crescimento de 4,3% na comparação com o ano retrasado. Já no Uruguai, o crescimento foi um pouco menor, de 2,1%, mas o volume total do ano deve ter sido, no fim das contas, o maior da história, de acordo com a consultoria argentina Quaterra, autora deste levantamento, que foi publicado aqui no Brasil pelo pessoal do portal Milk Point. Um ponto interessante a respeito destes números apurados no eito é que, enquanto as vacas sul-americanas estavam produzindo mais, o que estava acontecendo com as outras que vivem na metade nortista da Terra, né, como nos países da União Europeia, era justamente o contrário. E o motivo é que o clima estava fazendo rasoura em várias das principais regiões produtoras do hemisfério norte. Acontece que, a partir dos meses derradeiros do ano recém-terminado, a América do Sul passou a ser fortemente castigada pela tal da Laninha, que provocou uma seca gravíssima, principalmente na ponta de baixo do nosso continente. No Uruguai e na Argentina, e também no sul brasileiro, os fazendeiros até estavam conseguindo voltear os efeitos da estiagem. Mas, para completar essa conjuminação destruidora, veio em seguida uma onda de calor que acabou com o restinho da pastagem. O resultado, certamente, foi uma devastadora queda na produção da vacada em toda a região. Apesar disso, os nossos vizinhos pecuaristas de leite ainda conseguiram aproveitar a alta do preço acontecida lá no estrangeiro, mas esta vantagem agora também já está ameaçada por conta da disparada no custo da atividade, somada ainda com as dificuldades provocadas pela alta do dólar em relação aos dinheiros locais. E como o carretão não vai mudar de direção assim então já, o que a gente pode apostar é que daqui para frente, no mundo inteiro, a cotação vai enredar com mais força ainda na subida do estradão. Todo ano o Brasil fica entre os 3 ou 4 maiores produtores de leite do mundo e a receita do sucesso dessa empreita é a extraordinária capacidade de adaptação do gado zebu e dos seus cruzamentos, combinada aí com a disponibilidade de pasto de qualidade. Mas todo mundo aqui tem perfeita ciência e sabedência de que a pecuária leiteira brasileira precisa e pode aumentar substanciosamente a sua produtividade. Pois então, para avançar neste trieiro, o pessoal da Ipamig, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, está fazendo um grande estudo para aumentar o conhecimento a respeito do comportamento de animais da raça gir leiteiro em pastagens com diferentes tipos de capins do gênero Panicum. E para contar para os companheiros e companheiras como é que isso vai ser feito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Leonardo Fernandes, pesquisador da Ipamig, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Uberaba, nas Minas Gerais. Boa noite, Leonardo. É uma grande satisfação ter a sua presença internética aqui no nosso arranchamento. Seja muito bem-vindo e faça o favor de se sentir em casa. Boa noite, Sidney. Boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Ô, Leonardo, quais são os capins que vocês vão usar e por que foi que vocês escolheram os Panicum para fazer essa pesquisa, hein? Sidney, são 3 trabalhos que estão sendo realizados conjuntamente. Nós temos um trabalho com vacas em lactação,
testando 3 capins do gênero Pânico. O Tanzânia, que é a minha testemunha, é um capim consagrado nacionalmente, né? Então, a gente usou o Tanzânia como referência, como testemunha. E 2 capins do gênero Pânico que foram lançados recentemente pela Embrapa, que é o Zuri e o Quênia. Neste trabalho, nós vamos avaliar a produção de leite por vaca, a composição química do leite, a produção por hectare de leite, que é um item bastante importante para o produtor, e também a produção e a qualidade dessa forrageira. Além disso, vamos avaliar também o consumo de matéria seca dos diferentes capins. Então, vamos fazer o raio-x da produção desses capins ao longo do ano, aqui em Uberaba, como referência aqui no Cerrado, né? Um segundo trabalho vai ser utilizado a recria de fêmeas de leiteiro, com suplementação ou não, manejadas em pastagens de capim Tamani, que é um capim também recentemente lançado pelo programa da Embrapa. Então, não existem informações tanto da produção de leite com os capins que eu citei, como também da recria de fêmeas de leiteiro no capim Tamani. Existem informações para gado de corte. Para gado de leite são informações novas, que vão ser lançadas, né, em breve, e a gente pretende fazer com que o produtor tenha acesso a essas informações para que ele possa evoluir e utilizar as tecnologias que nós avaliamos. O último trabalho é com capim Zuri, né? Esse capim Zuri está sendo avaliado quanto a doses de nitrogênio e fontes de nitrogênio. Isso é um experimento, todos os 3 experimentos vão ser trabalhados durante 3 anos. E importante, nós vamos determinar o custo de produção de leite, o custo da recria das fêmeas, né? E o custo das adubações aí no caso do trabalho do Zuri com doses e fontes de nitrogênio. O Pânico foi escolhido porque ele é um capim mais responsivo à intensificação, ou seja, é um capim, Sidney, que responde muito à questão de nível tecnológico. Então, eu precisava ter um capim que respondesse à adubação, ao aumento de produção de matéria seca, né? E à qualidade dessa matéria seca também, que é importante para a nutrição das vacas de leite e para as novilhas em recria. Por isso, escolhemos o Pânico, que é um capim mais adaptado a essa condição de intensificação. Ô Leonardo, os capins do gênero Pânico podem ser plantados em qualquer lugar do Brasil com bom rendimento? Na maioria das regiões, sim, Sidney. O que é importante entender é que, como são capins muito produtivos, estes capins são mais exigentes quanto aos cuidados com a fertilidade do solo e a reposição de nutrientes aí ao longo do período de trabalho com ele, que não é uma prática muito comum no Brasil. Então, a gente vê muitos insucessos de áreas novas de capim do gênero Pânico, que não é feito o acompanhamento da fertilidade do solo e o projeto ele não decola. Então, é importante entender, a gente precisa de trabalhar com um manejo adequado, bem monitorado e com uma reposição de nutrientes para manter o nível de produção, já que é um capim exigente. Falando assim no manejo, né? Como é que vai ser feito esse trabalho? Quer dizer, como é que vai ser o manejo do dia a dia com esses animais que vão estar participando do estudo? Vamos falar dos 2 trabalhos com animais, né? Todos com gir leiteiro. Esses trabalhos, Sidney, é uma parceria da Embrapa com a Epamig aqui. Nós estamos conduzindo aqui na Epamig, uma parceria da Epamig com a Embrapa, com o CITA e com a Fertigran, que estão financiando aí o projeto, tá? Bom, o projeto de leite, como eu já fiz um resumo, a gente vai avaliar toda a parte de produção animal, né? A produção de leite por dia, o custo de produção desse leite, a composição química do leite, a produção de leite por hectare, que é o que interessa para o produtor, né? Qual a renda desse produtor por hectare depende do leite produzido por hectare.
E é um trabalho que a base da alimentação vai ser a pastagem, ou seja, nós queremos lançar uma tecnologia, né, uma avaliação desses capins, com redução de custo de produção para o produtor, que é fundamental nesse cenário que a gente vive hoje de altos custos, né? E na parte da pastagem, nós vamos avaliar, confrontar esses 3 capins quanto à composição química, a produção de matéria seca, a relação folha-caule, né, desses capins ao longo do ano, tá? Eu não comentei, mas esse trabalho vai durar 3 anos. São 3 anos de avaliação para que a gente tenha conclusões bem consistentes e ajude o produtor a produzir um leite de custo mais baixo aí. O trabalho com recria de fêmeas também tem o mesmo viés. A gente vai ter a recria de fêmeas, Sidney, na fazenda leiteira, é uma etapa que só gera custo, não gera receita, né? Só no final do processo, se for vendido essas fêmeas. Então, esse trabalho com suplementação em capim-tamanho ao longo do ano, ele visa ter uma recria mais curta, consequentemente, eu vou gerar uma novilha ao parto com menor custo. Então, a gente vai confrontar o tamanho numa situação de bom manejo, adubação, né, manejo adequado, na presença ou ausência de suplementação proteica energética, qual seria o melhor sistema, né, para a gente gerar uma novilha de custo mais baixo. Entendi. Então, justamente o que eu ia te perguntar é isso, né? Por que é importante estudar o ganho de peso das bezerras se o destino delas é a produção de leite, né? Você acabou de responder, muito bem respondido, aliás, para a gente entender perfeitamente a ideia da pesquisa. Leonardo, queria agradecer demais aí a sua participação no programa, né? Dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí em favor do pecuarista de leite brasileiro. Mandar um abraço para toda a equipe aí da EPAMIG e até a próxima. Eu que agradeço, Sidney. Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite, até. Com a bezerrada que já foi apartada sendo contada em mais de milheiro, a gente vai fazer agora um intervalo ligeiro para deixar a peonada descansar, mas é já que essa lida apartadeira vai recomeçar. Para as coisas que a gente faz na lida de todo dia, a nossa sabedência já adquirida é de bastante serventia, mas de repente aparece alguma novidade e o caboclo acaba ficando em dificuldade. Aí, em vez de ouvir a opinião de algum palpiteiro de plantão, o certo é o companheiro pedir orientação para um especialista, participando aqui da nossa conversa com o analista. E hoje vamos falar um pouco sobre a relação de troca com o milho. Com a queda da produtividade do milho na região sul, causada pela escassez das chuvas e, consequentemente, aí a menor disponibilidade no mercado interno, vem pressionando as cotações. Segundo o levantamento aqui da Spot Consultoria, na região aí de Campinas, em São Paulo, a referência está em torno de R$ 101,50 pela saca de 60 quilos, uma alta de 9,1% no acumulado de 2022. Na comparação com a média de preços de janeiro de 2022, a alta foi de 2,5%, e no comparativo anual, a saca está custando 6,4% mais. As cotações mais firmes em 2022, o poder de compra do pecuarista piorou em janeiro e fevereiro. Em São Paulo, atualmente, compram-se 3,27 sacas de milho com o preço de uma arroba do boi gordo, ou seja, uma queda de 2,7% no poder de compra do pecuarista frente à média de janeiro de 2022, e 4,5% quando comparamos a dezembro do ano passado. Bom, para o curto prazo, a expectativa é de preços firmes para o milho aqui no Brasil, em função da menor oferta do cereal no mercado interno. Mas com o avanço da segunda safra e o início das colheitas em junho, o mercado pode começar a trabalhar um pouco menos pressionado. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Ajustado na empreita de acabar de vez com a aftosa no estado e no Brasil, o pecuarista paulista conseguiu vacinar quase 100% da sua boiada na última campanha de imunização contra o vírus da febre desgracenta. Confira na reportagem. Os dados foram levantados pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Falta muito pouco para que o rebanho paulista
alcance a vacinação completa. Em números gerais, são 99,82% de bovídeos de 0 a 24 meses imunizados contra a febre aftosa. A Secretaria Estadual de Agricultura também teve acesso ao registro vacinal de 99,33% das propriedades rurais. Uma ajuda e tanto para o controle da doença. De acordo com as informações oficiais, desde 1996, não houve informação de foco de febre aftosa em São Paulo, que caminha para o reconhecimento de zona livre sem necessidade de vacinação, o que deve permitir a abertura de novos mercados internacionais para a carne e o leite produzidos no estado. Para quem não sabe, a febre aftosa é causada por um vírus bastante infeccioso e que acomete animais como bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. A doença pode se espalhar rapidamente e até contaminar o solo e a água. Um detalhe preocupante é que pode ser transportada pelo vento. Escolhida a baliza para orientar a peonada a respeito do padrão da boiada a ser comprada, falta agora só fazer a apartação para a comitiva poder ganhar a estrada. Enquanto esta preparação está sendo terminada, a gente faz aqui mais uma parada ligeira no serviço para retomar a lida em seguida e fazer a contação da história acontecida com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com um feriado muito esticado na China e com o consumidor brasileiro ainda alongado do mercado, por não poder gastar muito dinheiro, a nossa praça boiadeira continua largada na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Estando o gado já terminado e com as invernadas preparadas para receber novas boiadas, a comitiva passa agora a se ocupar de correr a praça para assuntar o preço que está sendo falado para o boi gordo no mercado. Com o tempo repetindo o seu procedimento costumeiro de querer apostar corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, o fevereiro já está bem entrado no calendário e no Brasil inteiro o trabalhador empregado já está recebendo o pagamento do salário do mês. Aí, tendo outra vez algum dinheiro na algibeira, o normal seria o povo ir correndo comprar carne, né, para ocupar de novo aquele espaço vazio na geladeira. Mas, contrariando a tradição, não é isso que está acontecendo e o açougueiro continua padecendo de solidão na porta do seu estabelecimento. Conforme já é do conhecimento geral do companheiro fazendeiro, o motivo da mudança no comportamento do consumidor brasileiro é justamente a falta de dinheiro provocada pela crise na economia, o desemprego e o agravamento da pandemia. Aí, com o desaparecimento da sua freguesia, o frigorífico que trabalha só no mercado caseiro está cada vez mais apertado. E a solução que o dono achou para tentar voltear essa consumição foi mandar o comprador de gado descer o machado no preço da nossa mercadoria. O que não está deixando o carretão despinguelar na descida do estradão é a animação do setor exportador, que registrou um excelente resultado em janeiro e começou o fevereiro subindo mais ligeiro do que rojão de vara em festa de São João. De acordo com a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, na primeira semana do mês presente, a média diária dos embarques daqui para o estrangeiro avançou para 9.900 toneladas, com um aumento de 74,8% em relação ao período correspondente do ano passado. Já o faturamento dos vendedores somou 54 milhões e 100 mil dólares, o que representou um crescimento de nada menos que 109,9% na mesma comparação. A questão é que não vai dar para continuar andando nessa toada, porque o nosso estimado comprador chinês, que voltou a ser outra vez o nosso melhor freguês na praça internacional, está fora do mercado por causa do começo do ano novo lá no calendário deles, que é comemorado com uma grande festa e um feriado emendado que vai até mais ou menos o meado do mês atual. O resultado disso foi que as indústrias que vendem lá para fora agora já não estão mais assim tão interessadas na negociação de boiada. Tanto que a diferença de preço do animal classificado para exportação em relação ao gado que fica aqui no Brasil, que estava na roda aí de R$15, já diminuiu para 10. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E o que aconteceu foi que, em todas estas praças, o preço caiu.
A lista das derriçadas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde, aliás, o preço estava parado desde o dia 12 do mês passado, sendo que agora o boi voltou para R$ 330 a prazo e livre do Fundo Rural. No sul das Minas Gerais, a vaca recuou para R$ 295,50. No Triângulo Mineiro, a fêmea piorou para R$ 300,50. No oeste do Rio Grande do Sul, a vaca desandou para R$ 10,50 o quilo vivo, ou R$ 315 por arroba. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi foi derrubado para R$ 308,50. No sul do estado, o macho piorou para R$ 313,50 e a fêmea para R$ 290,50. No oeste da Bahia, o boi não passa de R$ 305,50. No sul baiano, o macho desceu também para R$ 305,50 e a fêmea para R$ 300,50. Em Paragominas, no Pará, o boi sai por no máximo R$ 295,50. Em Marabá, o macho já está a R$ 280,50. No sul do Tocantins, o comprador paga pela vaca só R$ 276. E nas Alagoas, o boi não vale mais do que R$ 297,50. Apalavrado para ser meeiro numa fazenda no Norte Pioneiro, meu pai pôs a mulher, a mudança, as crianças e a esperança no carro de boi e foi. Apesar da pouca bagagem, a viagem foi cumprida com sofrimento. A gente, as tralhas e os sortimentos apertados e muitos dias passados na estrada até chegar na terra que tinha sido prometida, então perdida no meio do nada. E tantos janeiros foram vencidos, tão dura foi a lida, mas o destino foi cumprido. A semente plantada vingou e firmou aqui a raiz da nossa vida. E foi prestando atenção nas histórias vividas na lida e contadas nas estradas, nos trieiros e nas pousadas dos boiadeiros, que eu fui juntando inspiração para escrever o meu quarto livro, o Versinhos de Caipira inteirou os 4. O amigo e a amiga que também têm gosto e admiração pela nossa verdadeira poesia campeira e quiserem comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar o meu nome lá no Facebook. E a serventia da recitação deste verso é fazer a saudação de despedida ao povo aqui desta freguesia, mas antes da partida, a gente já deixa aqui prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.